Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Severino. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra aqui em João capítulo 11, João capítulo 20, do verso 1 até o verso 7. É um texto, vamos trazer uma breve reflexão aqui a respeito desse texto, que fala sobre a ressurreição, né, a chegada das primeiras pessoas no sepulcro que Jesus estava, né? Então vamos falar sobre isso. Aqui está a canequinha aqui da Assembleia de Deus Paulistana, Campo Suzano, pastor presidente, pastor Eri, pastor presidente executivo, pastor Eliseu, e eu sou do setor de Suzano, do Campo Suzano, sob a direção, né, do pastor Edinardo. Então estamos aí, Suzano, São Paulo. É uma alegria fazer parte desse ministério, né? Assembleia de Deus Paulistana. Então vamos lá, meus irmãos. João 20, capítulo 1 até o verso 7. Vamos ler na revista corrigida do ano 1993. Revista Almeida, revista atualizada 1993. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Meus irmãos, aqui a Bíblia diz no verso 1 que Maria Madalena foi cedinho, né? Foi cedinho ao sepulcro onde Jesus estava, né? E ela correu e foi falar com Pedro. Esse outro discípulo aqui é João, o apóstolo João, né? Porque João ele não se coloca aqui na primeira pessoa, então isso é interessante. A Bíblia diz que quando Maria Madalena olhou, ela viu lá os lençóis, né? E ela voltou e chamou a Pedro e a João. Aí João correu na frente, mas chegou lá e ficou temeroso, não quis entrar, né? Não quis entrar no sepulcro. Mas Pedro a gente sabe, né? Que Pedro era aquele cara linha de frente. Era aquele cara que chegava e já era 8 ou 80, né? O Pedrão. E quando ele chega lá, ele já chega e entra no sepulcro. Aí a Bíblia diz no verso 7 que no verso 6 diz: Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas dobradinho, enrolado, deixado à parte. Há um dizeres, né, que quando os senhores iam comer, estavam se alimentando, e os seus servos estavam ali para servi-los, né? E quando ele estava ali se alimentando, vamos dizer que a campainha tocou, o telefone tocou, lógico, aqui nós estamos parafraseando. Vamos dizer que a campainha tocou, né? O telefone tocou, ou de repente precisou
ir ao banheiro, né? Uma causa que precisou interromper a sua refeição, né? Então, dizem que quando os senhores da casa, né, saía da mesa, mas não tinha acabado a sua refeição, né, ele pegava o lenço ali e dobrava. Desse modo, ele estava dizendo para os seus servos que aquela refeição ali não era para mexer, era para eles deixar ali que ele ia voltar a terminar aquela refeição. A gente e quando eles acabavam a refeição, eles jogavam o lenço ali, né? E pronto, aí o servo já entendia essa linguagem. Entendendo essa linguagem, ele já recolhia, né, os pratos, os talheres ali da mesa, e assim o seu servo não retornaria, o seu senhor não retornaria mais para aquela mesa, né, para se servir. Por exemplo, eu mesmo, quando a gente vai numa lanchonete, vai num restaurante, quando a gente come, quando eu como, né, vou colocar aqui na primeira pessoa, quando eu como, me alimento, né, seja uma refeição, né, ou um lanche, eu como, né, pego o guardanapo ali, limpo a minha boca e jogo dentro do prato ali, né, ou do lado, né, aquele guardanapo que eu limpei a minha boca. Isso indica que a minha refeição acabou. Não precisa eu dobrar bonitinho ali aquele guardanapo. Então, com isso, o texto aqui do versículo 7, ele é riquíssimo nesse detalhe, né? E Jesus, irmão, eu admiro muito o meu Senhor, as coisas que ele fez, né? Com as suas atitudes, seus gestos e com as suas palavras. Né? Então, ou seja, com um simples gesto, né? É aquele ditado que diz, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, com um simples gesto, Pedro olhou e já viu esse detalhe. O lenço deixado à parte, né? Por quê? Dobradinho à parte. Por quê? Porque indica que ele vai voltar. Como que é? Como que está a sua esperança? A sua esperança na vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 diante, né? Nós lemos muito na Santa Ceia, é de praxe. Nós lemos esse texto da Santa Ceia, que diz assim, com isso anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Os tempos estão mudando, né? O pecado tem se avançado e até entrado dentro de muitas igrejas. Hoje muitas pessoas têm se esfriado, muitas pessoas têm deixado de servir a Deus, né? E muitos têm perdido essa esperança. Hoje, quando eu vejo um vídeo na internet, às vezes eu vou lá no comentário, eu vejo as pessoas dizer, esse seu Jesus que você fala que vai voltar, nunca volta, porque já tem 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos que ele diz que vai voltar e nunca volta. Mas, meus irmãos, você já parou para ver as profecias, os acontecimentos que está acontecendo, né? As coisas que têm se ocorrido no decorrer desses dias, né? Eu vejo que do ano de 2010 para frente mudou muito, mas mudou demais. O mundo está indo, tudo está indo para o cumprimento, né, da profecia que é o arrebatamento da igreja. Então, não perca essa esperança, porque o mesmo Jesus que foi, está no livro de Atos, né, onde aparece 2 anjos, né, no céu, quando Jesus está sendo ascendido ao céu, a gente vê que aqueles 2 homens dizem assim, por que vós está triste? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir é o mesmo que vai descer. Então, ou seja, a esperança da igreja é essa. Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus, eu, por exemplo, tenho muitas bênçãos para contar.
Tem até um louvor aí que tá gerando uma polêmica aí esqueci o nome da menina lá, Isadora Pompeu, Isadora Pompeu, que disse, Deus, eu tenho muitas bênçãos e eu faço das palavras dela a minha, eu tenho muitas bênçãos. Mas isso não é o foco principal. Não é Jesus curar uma enfermidade, não é Jesus abençoar para você comprar uma casa, comprar um carro, arrumar um emprego. Jesus te abençoou numa outra parte. Isso Jesus abençoa? É claro que Jesus abençoa. Mas o foco principal é até que ele venha. E ele vai voltar. Não perca essa esperança. O meu Jesus. Eu tenho a alegria de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, a minha esposa, a minha filha, né, um outro membro da minha família que mora com a gente, a minha sogra, podemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não perca essa esperança, né? Que tem um hino da harpa cristã que diz que a nossa esperança é sua vinda. Não deixes as coisas do mundo ou as pessoas que já perderam o seu foco tentar te desviar também do foco principal, que é a nossa redenção em Cristo Jesus. Fique com essa palavra. Se você gostou, deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal. Vamos estar aí postando mais vídeos, né, falando do amor de Jesus. E assim vamos interagir. Beleza? A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e um abraço.